Fala nação, tudo bem? Bem-vindos ao canal Destino Flamengo. Desde já eu peço seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para recebimento de novos conteúdos e que a gente ajude o canal a crescer aqui no YouTube. Primeiramente, a gente tem o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre a vitória do Flamengo contra o Volta Redonda no sábado, que habilitou o Flamengo, né, a jogar a final do estadual contra o Fluminense, né, novamente. E falar da importância desses jogos do estadual para a recuperação de alguns jogadores, né? Porque assim, quando a gente como torcedor, quando a gente assiste esses jogos, que teoricamente tem menos importância, né? Em relação a jogos, por exemplo, da Libertadores, do Brasileiro, né? Quando eu ligo a TV para assistir o Flamengo e Volta Redonda, eu tenho também como objetivo ver a atuação de alguns jogadores para saber se eu posso ou não contar com determinado jogador, né, que muitos deles são contestados pela torcida, né, por exemplo, é o caso do Michael, do Vitinho, do Gustavo Henrique, né, do René. Então, assim, o estadual ele serve muito como um parâmetro muito básico, mas necessário para que a gente veja o nível de atuação de determinados jogadores do time reserva para que, caso seja necessário, ou por uma questão ou de convocação ou de lesão, esses jogadores estejam aptos a substituir as principais estrelas do time de cima, né? Então, assim, o que a gente pode tirar desses confrontos contra o Volta Redonda é a recuperação, né, de alguns jogadores. Por exemplo, o Vitinho teve uma atuação muito boa nos dois jogos, atuando um pouco mais centralizado ali nas entrelinhas, recebendo a bola de costas pro gol, para que ele pudesse achar um passe ou ele pudesse achar uma triangulação assim com o Pedro ou com o Gabigol, como foi no último jogo, ou achar um chute com qualquer uma das pernas, que ele é um jogador que bate muito bem na bola. Então, assim, é muito bom saber que o Vitinho está se recuperando e que é um jogador que a gente pode contar. Né? Na ausência de dos talentos que nós temos do ataque do time principal, a gente pode colocar o Vitinho como uma das principais opções aí nesse ataque do Flamengo. Né? Então, essa questão de valorização dos nossos ativos, dos jogadores que estão em baixa, né, com o torcedor, é muito importante o estadual para esse tipo de ação, assim, né? Por exemplo, o Gustavo Henrique, que é um cara contestado, né? É um cara que chegou com um baita rótulo, né, de um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro em 2019. Ele chegou ao Flamengo e a gente tinha como objetivo, ou pelo menos a torcida imaginava, que ele viesse para ser substituto do Pablo Mari, né? E ele deixou a desejar em alguns jogos, né, assim, atrapalhando muito com a bola nos pés, errando muito. Então a gente pensa que esses jogos do Carioca eles vêm para poder dar a confiança que esses jogadores precisam para a sequência da temporada. Né? Então a gente viu jogadores como o Mateuzinho muito bem, a gente viu jogadores como o Vitinho, o Michael jogando melhor, né? O Michael ainda muito atrapalhado com a bola, assim, tecnicamente ele ainda deixa muito a desejar. Contudo, é um jogador que a gente tem que reconhecer que não falta disposição para esse cara. Ele luta, e isso é muito importante para você se adequar ao perfil que o Flamengo, da exigência do Flamengo. O cara não pode simplesmente desistir de jogar. E o Michel vem se mostrando esse jogador inconformado com as atuações dele e querendo melhorar. Isso é muito importante para a sequência da temporada e para a valorização desse ativo, sim. Porque, assim, até querendo ou não, esse jogador, mesmo que o Flamengo não tenha intenção de utilizá-lo, ele pode ser emprestado, ele pode ser vendido. Então, assim, é muito importante que esse ativo se mantenha valorizado ao Flamengo, né? E a torcida tem sido exemplar nesse sentido, tem valorizado os jogadores. A gente vê na rede social o Michael extremamente valorizado junto à torcida, a torcida reconhecendo o esforço dele de tentar, de lutar, e isso é fundamental para o clube. Né? Então, o confronto contra o Volta Redonda era esperado, a classificação do Flamengo, com 2 vitórias excelentes, boas atuações, o Gabigol querendo jogar tudo, né, metendo 2 gols no sábado, é um ídolo, é um cara que realmente já está na história do Flamengo, mas ele tem um apetite de ser, em números, um jogador inesquecível para o Flamengo. Né? Então, isso também é muito importante. O jogador novo e se identificou com o Flamengo de uma forma incrível, cara, incrível, o que o Gabigol faz. Né? Então, assim, estamos classificados para a final.
E vem aí o confronto com o Fluminense, né? A gente já venceu eles no estadual do ano passado e esperamos que a gente possa batê-los novamente, né? Apesar de eu achar que vai ser um confronto muito difícil. O Fluminense é um time que ele tá meio correndo pelas beiradas, assim, sabe, da Libertadores. Não é um time que está sendo muito valorizado ou muito falado na mídia. Mas até onde eu sei, é um time que está fazendo um trabalho muito sério de reconstrução. O Fluminense ele não está no patamar de Botafogo e Vasco, é um time que vem fazendo é, o seu dever de casa na reconstrução do clube, né? Contratou jogadores experientes para jogar essa Libertadores, tem um elenco de jogadores experientes, mesclando com a base, que continua fazendo um bom trabalho. Então é um adversário perigoso, o Flamengo não pode subestimar o Fluminense. E a gente tem que dar a seriedade desse jogo, como a gente vem botando a seriedade em todas as finais que a gente vem disputando. Né? Em relação, eu queria falar um pouco aqui da escolha do goleiro, né? O Rogério, ele no sábado, ele optou por colocar o Gabriel Batista no lugar do Hugo. Eu acho que foi uma decisão acertada, né? O Hugo, infelizmente, eu reconheço que o Hugo ele tem um talento muito grande. Ele é um jogador que embaixo da trave ele faz a diferença no 1 contra 1 com o atacante, né? Na elasticidade para buscar as bolas mais difíceis. Mas infelizmente ele está sofrendo de uma falta de confiança absurda, né? Que talvez pela idade, né, pela pouca experiência, isso pode ser até comum, mas isso jamais pode ser um empecilho ou um obstáculo para o Flamengo em relação a jogos decisivos. E o Hugo tem um histórico recente de falhas em jogos decisivos com a camisa do Flamengo. E como ele não foi, a gente via na transmissão que ele não teve a confiança. Você olha assim, sabe, a expressão sempre de preocupação do Hugo. Então, assim, eu acho que o torcedor e a diretoria não pode nem crucificar o cara e nem ser paternalista demais. A gente tem que trabalhar com meritocracia. Então, eu acho que com base nesse conceito, o Rogério fez a escolha certa. Deu oportunidade para um outro goleiro. No sábado, apesar do Gabriel Batista não ter sido muito exigido, né? Mas contra o Lacalheira a gente fica imaginando quem vai ser o goleiro. Porque assim, eu acho que se nós tivéssemos a certeza que seria o Hugo na terça-feira, o goleiro titular, ele colocaria o Hugo contra o Volta Redonda até para dar ritmo de jogo e confiança para ele. Eu acho que a escolha do Gabriel Batista é um indício de que ele pode manter o Gabriel como titular na terça-feira contra o União Lacalheira. A ver, não tenho ideia a decisão que o Rogério vai tomar. Mas, obviamente, a gente vê que ao tirar o Hugo, ele demonstra uma insatisfação com as atuações do goleiro. E eu acho justo. Eu acho que o Hugo ele não vem passando a confiança necessária e a gente espera que o Flamengo faça de tudo para recuperar esse jogador, assim como tem feito com outros jogadores que estavam em baixa com o torcedor do Flamengo. Né? E falando aí um pouquinho do jogo de terça-feira, né? O João Gomes ele foi poupado, né, desse jogo contra o Volta Redonda. Então ele veio com o Max, né, no meio de campo. Então eu acredito que contra o Lacalheira na terça-feira ele deve ir de João Gomes para substituir o Gerson, que ainda está se recuperando de lesão. Então eu acredito que ele venha com o João Gomes no meio de campo, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Esse deve ser o ataque do Flamengo, né? O meio campo, o ataque do Flamengo contra o Lacalheira, um jogo fundamental para o Flamengo, porque é o jogo que pode nos dar a classificação antecipada e a liderança do grupo, em definitivo, em caso de uma vitória do Flamengo. Então, a gente poupou os titulares, com razão, os principais jogadores, para poder se dedicar a esse jogo. Né? E a classificação pode nos dar tranquilidade até para jogar a final contra o Fluminense nos próximos 2 finais de semana, porque com a classificação garantida, a gente pode escalar, eu acho que com um pouco mais de calma, né, e sabedoria, a gente pode até colocar o time, ou boa parte do time titular nesses confrontos, já que não haveria necessidade de se poupar para o próximo jogo da Libertadores. Né? E aí vamos ver esse resultado na terça-feira para saber qual será a estratégia do Rogério para os confrontos contra o Fluminense. Então esse jogo tem esse peso. Nós vamos falar mais desse jogo no próximo vídeo, que vai sair amanhã, do pré-jogo no canal. E a gente já vai na torcida aqui para que o Flamengo faça uma brilhante atuação, como vem fazendo em outros jogos,
e continue na evolução desse time. Né? Eu acredito que o Flamengo está evoluindo jogo após jogo. O Rogério tem cada dia mais controle e confiança desse elenco. A gente vê que o relacionamento está excelente com o elenco. Ele vem conseguindo fazer essa mescla necessária, colocando jogadores para poder ganhar confiança. Então, assim, eu acho que o Flamengo está começando a criar novamente aquela o Rogério e o elenco tá voltando a ter aquela empatia do torcedor, a confiança está voltando e o Flamengo com confiança, com o torcedor ao lado, é um time extremamente perigoso, extremamente perigoso. Eu acho que essa sintonia ela tá voltando, cada vez mais a gente se confia, a gente assiste o jogo do Flamengo com mais confiança e mais certeza de que o trabalho está sendo bem feito. Então vamos aguardar. Amanhã tem vídeo pré-jogo, Flamengo e União La-Calera, União La-Calera e Flamengo. Vamos falar desse confronto. E eu peço novamente, deixe seu like, ative o sininho, siga o canal aí no Destino Flamengo no YouTube e no Instagram. Abraço!